Olá, amigo internauta, que prazer poder estar com você aqui diretamente do Colégio Luciano Feijão, onde vamos comentar a prova da UVA desta edição 2017.1, precisamente a prova específica de História que foi agora à tarde, e contou aí com 10 questões, digamos assim, bem balanceadas, bem divididas, entre História Geral e História do Brasil, com uma questão clássica entre elas de História de Sobral, que aliás já vínhamos trabalhando aqui nos cursinhos e terceiros anos ao longo desses últimos meses, que é aquela questão, repetindo, já mais ou menos prevista sobre a evolução política de Sobral, a partir da sua condição de fazenda, como ela surge, a caiçara, até a sua elevação à cidade, por volta de 1841, que aliás trabalhamos bastante naquele nosso live que fizemos, lembram-se? Há uma semana mais ou menos. Então, pessoal, as questões de história específicas da UVA tiveram aí mais ou menos 5 de Brasil. Dessas questões de Brasil, uma falando sobre a família real chegando ao Brasil, não tinha muito mistério, era você lembrar que nesse contexto, Dom João vai decretar a abertura dos portos e isso acaba com o pacto colonial na prática, porque acaba com o exclusivismo comercial português. A questão seguinte falava de revoltas emancipacionistas, revoltas essas que, apesar da matriz liberal que elas tinham, também traziam entre si muitas diferenças, principalmente socioeconômicas. Na sequência, tivemos uma questão aludindo à Guerra do Paraguai, muito embora ela não fosse especificamente sobre esse conflito, mas os seus desdobramentos políticos, porque o nosso exército brasileiro vai se ressentir bastante naquela guerra, pela sua importância política e o desprezo que o Império dava a este mesmo exército, razão pela qual ele será tão importante na proclamação da República. Então, pessoal, ditas essas 3 questões, na sequência tivemos uma sobre a Constituição de 1824, nossa primeira Constituição, outorgada por Dom Pedro I, e uma questãozinha sobre República Velha, esta discutindo a política dos governadores, aquela teia de alianças que havia entre a União e os Estados, impedindo assim que a oposição pudesse um dia chegar ao poder. As questões de história geral oscilaram aí entre a América, especificamente os Estados Unidos, a Guerra de Secessão, que colocava o Norte e o Sul em posições diferentes, uma questãozinha sobre o Império Bizantino, perguntando o que é que Justiniano havia conseguido, e entre estas não estaria a iconoclastia, porque aconteceu fora de seu governo, o Concílio de Trento, aquela tentativa católica de conter a reforma, e uma questãozinha sobre despotismo esclarecido. De um modo geral, pessoal, uma prova de questões bem amenas, questões bem tranquilas, que, de nossa parte, acreditamos que os nossos alunos não tiveram maiores problemas. Questões sem dubiedades, sem duplos sentidos. Então, pessoal, é isso, tá? No mais, é só esperar as postagens de vocês, os gritos de vitória e a celebração da merecida vitória. Com vocês, um grande abraço. Até a próxima, pessoal.